Amigos do programa Momentos de Reflexão, quinta-feira, 21 de março, nesta quinta semana do tempo da Quaresma. E nós estamos meditando no Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João, no capítulo 8, os versículos de 51 a 59. Naquele tempo, disse Jesus aos judeus: em verdade eu vos digo, se alguém guardar minha palavra, jamais verá a morte. Disseram então os judeus: agora sabemos que tens um demônio. Abraão morreu e os profetas também, e tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Acaso és maior do que nosso pai Abraão, que morreu, como também os profetas? Quem pretende tu ser? Jesus respondeu: se me glorifico a mim mesmo, minha glória não vale nada. Quem me glorifica é o meu Pai, aquele que vós dizeis ser o vosso Deus. No entanto, não o conheceis. Mas eu o conheço, e se dissesse que não o conheço, seria um mentiroso como vós. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Vosso pai Abraão exultou por ver o meu dia. Ele o viu e alegrou-se. Os judeus disseram então: nem sequer 50 anos tens e vistes Abraão? Jesus respondeu: em verdade eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então eles pegaram em pedras para apedrejar Jesus, mas ele escondeu-se e saiu do templo. Pois bem, irmãos e irmãs, Jesus nos ensina que aquele que guarda a sua palavra jamais verá a morte. Ele não falava da morte biológica que encerra nossa caminhada nessa vida. O próprio Cristo passou pela morte. Falava, sim, da morte como negação da vida, que é o fim de toda a esperança e a felicidade eterna. Crer em Jesus é não passar pela morte, pois nele é que temos a vida em plenitude. Em Cristo é que nos realizamos plenamente. Sem Ele, nada podemos fazer. E Jesus afirma: em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Jesus não promete libertação da morte temporal e física, mas garante a vida eterna, que dura para sempre. Aos que acreditam nele como Salvador e assumem o seu jeito novo de viver, viverá eternamente. Como outras vezes no Evangelho de João, somos colocados diante de uma decisão vital. Podemos aceitar ou não a proposta de Jesus, mas essa decisão marcará o nosso futuro para toda a eternidade. A paternidade é uma experiência única, porque transforma
a vida de quem a abraça. E não se pode ser pai pela metade. Abraão havia acariciado essa vocação como um sonho, mas viu diminuir as possibilidades de vê-lo realizado. Deus, no entanto, abre-lhe um horizonte que começa com a mudança de seu nome. Com isto, começa a cumprir-se o destino de uma paternidade incomensurável, pois Deus promete a Abraão ser o pai de toda a humanidade, aqueles que acreditaram e acreditam na palavra de Deus. A Deus, irmãos e irmãs, nós o conhecemos como Pai Nosso. A paternidade começa pela geração, mas vai se realizando com o pão de cada dia, uma relação que se adentra no conhecimento pessoal e se mantém com o diálogo cotidiano e se expressa como proteção em cada aspecto de nossa vida. A paternidade se renova em cada etapa do filho e se diversifica de modo incrível. Pensemos nos nossos avós, por exemplo, que de repente se veem esperando um bebê. A paternidade cria vínculos que nunca se rompem. Paternidade e maternidade é o que mais nos faz semelhantes a Deus. Perguntemos, portanto, irmãos e irmãs, como se expressa a paternidade divina em cada um de nós e como demonstramos na nossa vida diária essa presença real de Deus Pai na caminhada no nosso dia a dia? São perguntas, irmãos e irmãs, que nesse tempo quaresmal, tentando cumprir com os exercícios de reflexão, de meditação, de oração sobre a palavra de Deus, vai nos configurando de fato com essa realidade amorosa que Deus quer que nós descubramos e vivamos no nosso dia a dia, em meio aos desafios naturais da nossa caminhada como seres humanos. Vamos, portanto, pedindo a Deus, nas intenções de nossos irmãos, os enfermos, os profissionais da saúde, os que nos pedem orações pela paz no mundo, e assim construamos uma vida mais digna de filhos e filhas de Deus, tendo sempre confiança no imenso amor de Deus que nos quer como verdadeiros filhos. E que desça sobre todos e cada um de nós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.